Bem-vindo ao Decifrando Finanças. Introdução geral à filosofia Baster. A filosofia Baster de acumulação de patrimônio é um guia prático para a construção de riqueza que se distancia de métodos milagrosos e se concentra em princípios sólidos. A ideia central é que enriquecimento vem de uma combinação de dedicação ao trabalho, poupança consistente e investimentos inteligentes a longo prazo, em vez de depender de retornos extraordinários ou da especulação no mercado. A metodologia se baseia na compreensão de que o seu maior ativo é a sua capacidade de trabalhar e poupar, e que os investimentos servem como um complemento para remunerar o capital que você já acumulou, e não como a principal fonte de renda. O autor enfatiza que a paciência e a disciplina são as chaves para aproveitar o poder dos juros compostos que, embora lentos no início, se tornam uma força explosiva de multiplicação de riqueza ao longo do tempo. Capítulo 1. Trabalho e poupança. Este capítulo estabelece a base de toda a filosofia, desmistificando a ideia de que a riqueza vem de investimentos milagrosos. A mensagem principal é que a dedicação ao seu trabalho e a disciplina de poupar consistentemente são os pilares fundamentais para o sucesso financeiro a longo prazo. Trabalho e poupança são a base. A sua capacidade de gerar renda e a porcentagem que você consegue poupar todo mês são os fatores mais importantes para o enriquecimento. Um exemplo é a comparação entre dois investidores, um que poupa mais e consegue um retorno menor, e outro que poupa menos e busca retornos mais altos. O que poupa mais termina com mais dinheiro no longo prazo. Isso prova que a disciplina na poupança supera a busca obsessiva por altas rentabilidades. Juros compostos, a força do tempo. O livro cita a famosa frase de Albert Einstein sobre os juros compostos como a maior invenção da humanidade. É um conceito poderoso, mas que age lentamente no começo, com um crescimento que parece imperceptível nos primeiros anos. É por isso que muitos desistem e buscam atalhos, caindo em armadilhas de promessas de enriquecimento rápido. A recompensa dos juros compostos só se manifesta após um longo período, quando o capital começa a crescer de forma exponencial. Dívidas agem contra você. Assim como os juros compostos trabalham a seu favor nos investimentos, eles operam contra você quando se trata de dívidas. O livro mostra exemplos de como uma pequena dívida pode crescer exponencialmente a taxas abusivas, tornando-se uma barreira intransponível para a acumulação de riqueza. A filosofia é clara: pare de comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não conhece. O amador no mercado. O livro critica a fantasia de que amadores podem viver do mercado, girando ativos e fazendo day trades. A maioria dos investidores amadores que tenta essa abordagem acaba perdendo dinheiro e sustentando o mercado. A filosofia Baster propõe uma mudança de mentalidade. A bolsa não é um cassino para fazer dinheiro, mas uma ferramenta para remunerar e investir o capital que você já ganhou com o seu trabalho. Como aplicar as lições no dia a dia? Foque no seu trabalho. Em vez de gastar horas tentando adivinhar o mercado, direcione essa energia para o seu trabalho. Busque aprimorar suas habilidades, crescer profissionalmente ou encontrar formas de aumentar sua renda. O aumento da sua capacidade de poupança terá um impacto muito maior na sua riqueza a longo prazo do que qualquer rentabilidade de curto prazo. Automatize a poupança. Crie o hábito de poupar uma porcentagem do seu salário, sugere-se 10% a 20%, automaticamente todos os meses logo após receber o pagamento. Trate a poupança como uma despesa fixa. Isso garante que a disciplina seja mantida e você não caia na tentação de gastar o dinheiro que deveria ser poupado. Evite dívidas. Livre-se de todas as dívidas, especialmente as de juros altos, como cartão de crédito e cheque especial. A prioridade máxima deve ser quitar o que se deve antes de começar a investir. Para compras, priorize pagar à vista e, se precisar de um empréstimo, certifique-se de que é a única exceção aceitável, como um financiamento imobiliário com taxas baixas, e que você tem total certeza de que pode pagar. Ignore o ruído do mercado. Desligue-se das notícias diárias e das opiniões de analistas que focam em preços e flutuações de curto prazo. Isso evita que você tome decisões emocionais e impulsivas que podem prejudicar seu plano de longo prazo. Capítulo 2. Investimentos e patrimônio. Este capítulo diferencia dois conceitos cruciais para o investidor de longo prazo: patrimônio e capital alocado a risco, CAR. A confusão entre os dois é um dos principais motivos pelos quais os pequenos investidores perdem dinheiro no mercado. Patrimônio versus capital alocado a risco, CAR.
Patrimônio é tudo que você poupa em valor, com o objetivo de gerar renda a longo prazo. Ele não deve ser gerado ou vendido com o objetivo de obter lucro na variação de preços. Já o capital alocado a risco, CAR, é uma pequena porção do seu capital destinado a operações de curto prazo, como trades, com o objetivo de alimentar o seu patrimônio. Foco no valor, não no preço. Para quem acumula patrimônio, o que importa é o valor dos ativos, não o preço diário. Se você é dono de uma empresa sólida e lucrativa, com valor, a variação do preço no curto prazo não é relevante. O preço inevitavelmente seguirá o valor no longo prazo. Vender um bom ativo porque o preço subiu, realizar lucro, é um erro comum que impede o crescimento do patrimônio e gera custos e impostos desnecessários. O conceito absurdo do empate. Um dos erros mais perigosos é segurar um investimento ruim na esperança de que ele volte ao preço de compra inicial para empatar. O objetivo é acumular capital, não acumular vitórias. Se um ativo perdeu seu valor, por exemplo, a empresa não é mais lucrativa, você deve vendê-lo mesmo com prejuízo e realocar o capital em um bom investimento que tenha potencial de crescimento. Ficar em um investimento ruim, esperando que ele se recupere, é uma atitude que só leva a perdas maiores. Como aplicar as lições no dia a dia? Mantenha uma reserva de emergência. Antes de investir em qualquer coisa, certifique-se de ter uma reserva de emergência em renda fixa de alta liquidez, como a poupança. Isso evita que você precise vender seus ativos de patrimônio em momentos de crise para cobrir despesas inesperadas. Use a planilha de administração de patrimônio. O livro sugere o uso de uma planilha online, como a do Trading System do bem da Baster.com, para administrar seu patrimônio. A planilha te ajuda a determinar percentuais desejados para cada tipo de investimento, ações, renda fixa, moedas, etc. E te indica onde alocar o seu dinheiro novo a cada mês. Isso te protege de decisões emocionais de comprar o que está na alta, caro, e vender o que está na baixa, barato. Divida seus investimentos. A sugestão inicial é uma divisão de 50% em ações e 50% em renda fixa, ajustando a proporção de acordo com o seu perfil de risco, idade e responsabilidades. Lembre-se de que essa divisão é para o seu patrimônio e não para operações de curto prazo. Adote o Buy and Hold, comprar e segurar. A estratégia central para o patrimônio é comprar e segurar. Escolha bons ativos, ações de empresas lucrativas, imóveis bem localizados e mantenha-os enquanto eles mantiverem seu valor. O seu ganho virá da valorização e da renda que eles geram ao longo do tempo, dividendos, aluguéis e não da venda deles. Capítulo 3. Carteira de ações. Este capítulo mergulha no mundo das ações, ensinando como o pequeno investidor deve se portar para não se perder na complexidade do mercado e construir uma carteira sólida e duradoura. O foco é ser sócio de empresas, não ser um especulador. Sócio versus trader. A principal distinção é entre comprar ações para ser sócio e comprar para fazer trade. O sócio busca o valor da empresa, lucros consistentes, boa gestão, crescimento, enquanto o trader busca a variação do preço no curto prazo. A confusão entre os dois leva a atitudes desastrosas, como vender no pânico ou segurar uma empresa ruim, na esperança de um empate. Lucro consistente é o que importa. Para selecionar uma boa empresa, o principal critério é a consistência dos lucros. O livro mostra exemplos de empresas que, no longo prazo, têm suas cotações seguindo de perto a evolução dos lucros. O investidor deve ignorar notícias e promessas de reestruturação se os balanços não mostram lucros consistentes ao longo do tempo. Caixa e dívida equilibrados. Ter dívidas não é necessariamente ruim para uma empresa, mas o endividamento precisa ser equilibrado e bem gerenciado. O livro apresenta métricas como a relação dívida líquida por lucro líquido, para avaliar se a empresa tem capacidade de pagar suas dívidas com os lucros que gera. Um caixa operacional saudável e um fluxo de caixa livre positivo são os sinais de que a empresa é uma máquina de fazer dinheiro. Governança corporativa e diversificação. O investidor deve procurar empresas com boa governança, que protege os acionistas minoritários. O livro sugere buscar empresas no novo mercado, com alto tag-along e que se comunicam de forma clara e objetiva com o investidor. Além disso, a diversificação por setores e segmentos é a principal proteção contra crises setoriais e o risco de uma empresa se tornar ruim. Como aplicar as lições no dia a dia? Selecione empresas com critérios.
Ao invés de seguir dicas ou notícias, utilize a seção de filtro da plataforma do autor para buscar empresas com base em critérios objetivos, como lucros líquidos consistentes, margem líquida e ROE saudáveis. Não se preocupe com o preço de compra. O preço de compra é o fator menos importante em um plano de longo prazo. O investidor de buy and hold passivo, que faz aportes mensais de pequenas quantias, dilui o preço médio ao longo do tempo. Concentre-se em acumular uma quantidade maior de ações de empresas boas. Reavalie sua carteira anualmente. Não é comprar e esquecer. Uma vez por ano, reavalie os seus investimentos para garantir que as empresas continuam sendo boas e preenchem seus critérios. Se uma empresa deixar de ser interessante, coloque-a em quarentena ou faça um plano de saída gradual, sem se preocupar com o preço de venda. Ignore o caro ou barato. As palavras caro e barato são venenosas para o investidor de longo prazo. Empresas lucrativas e com crescimento consistente raramente serão baratas. Sair de um bom investimento porque ele ficou caro pode te fazer perder os maiores ganhos que ocorrem quando os juros compostos agem de forma exponencial. Capítulo 4. Remuneração de carteira e venda coberta. Este capítulo aborda estratégias para gerar renda a partir da sua carteira de ações, com foco especial na venda coberta de opções. A venda coberta é vista como uma forma de remunerar o patrimônio, e não como uma maneira de fazer dinheiro fácil. Múltiplas fontes de renda. Além do crescimento do valor dos ativos, a carteira de ações pode gerar renda através de dividendos, juros sobre capital próprio, JCP, e aluguel de ações. O livro ressalta que os dividendos e JCP não são brindes, pois são descontados do preço da ação. Por isso, o investidor deve reaplicá-los para continuar a acumular capital na fase de construção de patrimônio. O que é venda coberta? A venda coberta de opções é uma estratégia para gerar uma renda extra na sua carteira de ações. O investidor vende o direito de compra de suas ações por um preço futuro, o strike, e recebe um prêmio por isso. A filosofia Baster enfatiza que a venda coberta não é para fazer dinheiro fácil ou defender queda, e sim para gerar um valor extrínseco, VE, que pode ser usado para comprar mais ações. O objetivo é ganhar com a passagem do tempo, já que o valor da opção tende a derreter com a aproximação do vencimento. Controle de risco e o banco de VE. A venda coberta tem riscos, e a principal forma de se proteger é o controle de risco e o banco de VE. O banco de VE é um registro do seu lucro ou prejuízo em reais em cada operação de venda coberta. Um banco de VE positivo te dá uma reserva para absorver possíveis perdas, que inevitavelmente acontecerão. É crucial estopar a operação, recomprar a opção vendida, se o mercado se mover contra você, assumindo um pequeno prejuízo para evitar uma perda grande. O autor incentiva a começar pequeno e longe, pouca quantidade e com um lastro grande entre o preço da ação e o preço de exercício da opção, para aprender e construir o banco de VE com operações vencedoras. Como aplicar as lições no dia a dia? Comece com o essencial. Antes de pensar em venda coberta, foque nos pilares básicos: trabalho, poupança e acumulação de patrimônio em ações de boas empresas. A venda coberta é um complemento, não o foco principal. Simule primeiro. Antes de fazer a sua primeira venda coberta real, faça simulações. Escolha uma ação da sua carteira com liquidez e simule uma venda, definindo o stop, o alvo de lucro e o prazo. A simulação ajuda a entender a dinâmica da operação e a se familiarizar com os conceitos. Gerencie o risco acima de tudo. Ao fazer uma venda coberta, o mais importante é o controle de risco. Defina um plano de saída para a operação. Saia se o stop for atingido, o preço da ação sobe muito. Se o alvo de lucro for alcançado, a opção derreteu de valor, ou se o prazo final chegar. O sistema sugere o uso de um stop automático no BBOSI, um indicador próprio da plataforma, ou em uma porcentagem do valor da ação. Não tenha medo de vender no prejuízo. Deixar de vender uma opção com prejuízo para não realizar a perda é um erro. O prejuízo já existe e você precisa estopar para evitar uma perda ainda maior. Lembre-se que o objetivo é ganhar mais com as vendas que dão certo do que perder nas que dão errado, e não ter um 100% de acerto. Ideia principal do livro. A filosofia Baster de acumular patrimônio é um guia contra-intuitivo para construir riqueza, que se baseia em uma abordagem de longo prazo.
A tese central é que o enriquecimento não é resultado de sorte ou de atalhos, mas sim da disciplina e da paciência. O autor argumenta que os verdadeiros pilares do sucesso financeiro são a dedicação ao trabalho e a poupança consistente. O papel dos investimentos, em especial as ações, é o de remunerar o capital acumulado e não de gerar riqueza instantaneamente. A filosofia encoraja o investidor a se tornar sócio de boas empresas, com foco no valor e nos lucros, ignorando o ruído do mercado e as flutuações de preços. Por fim, ensina a utilizar estratégias como a venda coberta para complementar a renda da carteira, sempre com um rigoroso controle de risco, sem a ilusão de ganhos fáceis. Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de a filosofia Baster de acumular patrimônio. Temos aqui um material que detalha uma abordagem bem específica, né, para administrar dinheiro e investir, focado em simplicidade e longo prazo. A missão é destilar isso. Exatamente. A fonte sugere que, olha, a tranquilidade financeira não vem de estratégias mirabolantes, sabe? É algo mais fundamental. É trabalho, poupança e uma mentalidade de longo prazo, focada em valor, não no preço que está piscando na tela. Interessante essa volta para o básico, né? Então, o ponto de partida é essa dupla, trabalho e poupança. A filosofia aqui parece ser bem direta. Quer enriquecer? Se dedica ao trabalho. Como é que isso conecta com o investimento em si? Conecta diretamente, porque é o trabalho que gera a grana para poupar, né? Consistentemente. E essa poupança é o combustível do motor principal da acumulação, que são os juros compostos. A famosa bola de neve. Isso. O dinheiro que você ganha com os investimentos começa a gerar mais dinheiro. É impressionante no longo prazo. O exemplo do imóvel no material é ótimo. Aquele alugado versus o fechado. Reinvestindo os aluguéis, em 20 anos o patrimônio quase dobra. Mas, assim, tem que ter paciência, viu? O começo é lento. Sim, e o argumento é forte, que focar em aumentar a poupança, ou seja, trabalhar mais ou melhor, pode dar mais resultado do que ficar caçando uns pontinhos a mais de rentabilidade. O exemplo lá dos dois investidores. Quem poupou o dobro, mesmo com um rendimento um pouco menor, acumulou bem mais no final. Faz sentido. Com certeza. E olha, antes mesmo de pensar nos juros a favor, tem uma coisa crucial: evitar que eles joguem contra. Por isso, outro pilar é evitar dívidas. Totalmente. Juros de dívida, né? Cheque especial, cartão. Nossa, são brutais, corroem tudo. O exemplo da dívida de 2.000 que vira 200.000 em 5 anos. É assustador, mas é real. Com dívida, não dá para enriquecer. Ponto. Certo. Anotado. Então, superada a dívida, vamos para a parte de investir o que se poupa. Aí o material traz uma distinção que parece assim o coração da coisa. Patrimônio versus capital alocado a risco. CAR. O que é isso na prática? É uma separação, olha, vital, essencial. Patrimônio é aquela grana que você junta para o longo prazo mesmo, pensando no futuro. O investimento é focado em valor, ou seja, na qualidade real do ativo. Pensa nos lucros de uma empresa boa ou no imóvel bem localizado, sabe? A ideia é não ficar girando, comprando e vendendo para tentar lucrar com a variação de preço. Esse giro só gera custo, imposto e o pior, né? Decisão errada na hora da emoção. Entendi. É tipo a horta principal que você cultiva com cuidado para o futuro. Perfeito. E o CAR é, como você falou, talvez um canteiro experimental. É uma parte mínima do capital. O texto sugere começar com menos de 5%, que você separa para tentar ganhar com a avaliação de preço, fazer trade mesmo. Ah, tá. Mas o objetivo do CAR é alimentar o patrimônio com eventuais lucros, nunca o contrário. Usar dinheiro do patrimônio para cobrir prejuízo de trade. É o erro fatal. Exato. É aí que muita gente se perde confundindo as duas coisas. Entendi a lógica. Essa separação, então, ela reforça a ideia de focar em valor, não em preço, na hora de construir o patrimônio, né? Mas aí fica uma dúvida. Ignorar o preço e focar só no valor, não é arriscado? E se o mercado demora para reconhecer esse valor? Olha,
É uma preocupação válida, mas a filosofia argumenta e mostra exemplos como a Ambev versus Usiminas que, no longo prazo, o preço tende a seguir o valor, especialmente o lucro consistente. Ignorar o preço não é comprar a qualquer custo, entende? É mais não vender uma coisa boa só porque caiu, nem comprar uma coisa ruim só porque está subindo. E o mais importante, se um ativo perdeu valor de verdade, a empresa piorou, por exemplo, você sai por causa disso, não para esperar empatar o preço que pagou. O foco é ter o dinheiro sempre em coisa boa. Tá, e para conseguir fazer isso sem cair na cilada da emoção do noticiário, qual a sugestão prática? Uma administração de patrimônio surpreendentemente simples. É definir percentuais-alvo para cada tipo de ativo, sei lá, 50% renda fixa, 50% ações, por exemplo. Ajusta para o seu perfil, sua idade. E aí, todo mês o dinheiro novo vai sempre para a classe que ficou para trás do objetivo. Uma planilha básica resolve isso. Ah, que interessante. Essa simplicidade acaba criando uma disciplina quase automática, né? Meio anticíclica. Você compra mais do que caiu e menos do que subiu, sem ter que adivinhar nada ou seguir a manada. Legal. E na hora de escolher as ações para o patrimônio, o foco é ser sócio, né? O que define uma boa empresa para ser sócio segundo essa filosofia? O critério número 1, lucros consistentes e crescentes. A análise tem que começar por aí. O material até mostra uns gráficos, né, como as cotações das empresas que dão lucro acompanham isso no longo prazo. É bem visual. Claro, tem outros pontos, caixa equilibrado, dívida controlada, boa governança, mas o lucro é o rei. Métricas como margem líquida, tipo quanto sobra de lucro para cada real de venda, e o ROI, o retorno sobre o patrimônio, ajudam a ver a qualidade desse lucro. Sempre comparando com o setor, claro. E um ponto que eles batem muito na tecla: notícia, reestruturação, opinião de analista, promessa. Nada disso é lucro. O foco é no resultado que está lá, no balanço, concreto, histórico. Exato. Então, resumindo os pilares. Primeiro, trabalho e poupança firme como base. Segundo, deixar os juros compostos fazerem a mágica deles com paciência. Terceiro, disciplina total para evitar dívidas. Quarto, aquela separação crucial. Patrimônio é valor, longo prazo, CA é risco controlado, curto prazo. Quinto, um método bem simples de alocação para não sair do rumo. E sexto, na hora de escolher sócios, as ações, foco total em lucros consistentes. Uma filosofia que, no fundo, aposta muito na simplicidade, na paciência e na disciplina, né? Bem diferente daquela busca frenética por acertar o mercado toda hora. Exatamente isso. É tirar o foco do curto prazo, da adivinhação e colocar na construção de longo prazo. Fica então a reflexão. Será que internalizar bem essa divisão entre construir valor com o patrimônio e arriscar no preço com o CAR não poderia, de fato, trazer mais clareza e, talvez, menos ansiedade para as decisões financeiras de quem busca um futuro mais tranquilo? Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o próximo vídeo.